A paz do Senhor, meus irmãos, que esse dia seja um dia de bênção para você e toda a sua família, que você sempre encontre motivos para adorar a Deus, que Deus sempre te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal. Eu sou a pastora Cida e quero compartilhar uma palavra de Deus para você no dia de hoje, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, versículos de número 22 e 23, nos diz assim: Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém. Irmãos, essa mensagem, essa passagem da palavra de Deus, ela nos conta um episódio da vida do rei Davi. O rei Davi, estando em seu palácio, ele observa uma mulher muito bonita e ele se encanta com ela. Ele manda buscar essa mulher e ele se deita com essa mulher fica grávida. E a Bíblia nos informa que essa mulher era casada com um oficial do exército de Israel. E Davi, ele arruma um jeito para colocar esse oficial à frente de uma grande batalha para que ele pudesse ser ferido e viesse a perder a vida. Esse oficial, por nome de Urias, ele próprio leva uma carta, ou a carta que pedia a sua morte, para o comandante do exército, que era Joabe, irmão de Davi. Esse homem, sem saber de nada, sem saber do que se tratava, ele levou uma carta para esse comandante, onde pedia que ele ficasse à frente de uma grande batalha para que ele ser ferido e que viesse a morrer. Querendo assim, Davi, com esse gesto, encobrir aquilo que tinha acontecido. E ali, a Bíblia diz que isso acontece, que esse homem foi colocado à frente dessa grande batalha por Joabe e foi deixado ali só para que ele viesse ser ferido. Ele foi ferido e morreu. E assim, Davi acredita que resolveu o seu problema. Assim, Davi acredita que ninguém saberia do seu deslize, ninguém saberia da sua maldade, ninguém saberia do seu pecado, ninguém saberia daquilo que tinha acontecido. Tudo ficaria encoberto. Tudo ficaria encoberto. Porém, a palavra do Senhor nos diz no capítulo 11, aí no versículo 27, que nos diz que, passado-se o luto, Davi manda buscar aquela mulher. Ele manda buscar e torna aquela mulher esposa dele. Daquela mulher nasce um filho, o filho do fruto daquele ato que eles tinham cometido. E a palavra do Senhor diz que, porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi cometeu um ato e Davi acredita que aquilo tinha ficado encoberto, mas sabemos que de Deus a gente não esconde nada. Dos olhos do Senhor, nós não conseguimos esconder nada. O Senhor vê todas as coisas e do Senhor não se zomba. E a palavra do Senhor diz que Deus manda um profeta até Davi, o profeta Natã. E o profeta Natã chega ali com muita sabedoria, pede Davi para julgar uma causa. Porque naquela época era de competência do rei resolver essas questões. E Davi se prontifica a julgar aquela causa. Então Natã conta uma história para Davi. Diz Natã a Davi que em uma cidade ele tinha 2 homens. Um era muito rico. Ele possuía ovelhas, ele possuía gados, em grande número. Porém, tinha um homem
né, o outro homem que era pobre e só possuía uma cordeirinha, que ele comprara e criara, né, com muito amor, e que ele tinha essa cordeirinha como filha. E que vindo um viajante para aquela cidade, aquele homem rico, aquele homem que possuía muito gado, muitas ovelhas, ele não quis se desfazer de nada do que ele tinha. Antes pegou, né, a única que o homem pobre tinha, matou e recebeu aquele viajante. Então, né, Davi, a palavra diz, né, que Davi se enfurecia, Davi ficou nervoso com aquela situação. Sabe, Davi não entende por que aquele homem foi capaz de fazer isso. E ali Davi julga aquela causa, e Davi diz que tão certo como vive o Senhor, sabe, que o homem que fez tal coisa, ele deveria ser morto. E pela cordeirinha, por aquilo que foi tirado daquele homem pobre, ele deveria ser restituído 4 vezes mais por aquela situação. Olha para vocês verem. Sabe, Davi julga conforme a lei. Na lei que foi escrita, que foi entregue por Deus a Moisés, aquele que roubasse teria que restituir 4 vezes mais. Aquele que tivesse tirado qualquer coisa de alguém teria que restituir. Mas aquele, né, que cometesse adultério, sabe, ele deveria ser morto. Davi, mesmo sem saber do que se trata, olha para você ver como é fácil, né, nós julgarmos outra pessoa. Quando nós não entendemos, quando nós não sabemos, né, que se trata de nós, quando nós pensamos que se trata de outra pessoa, é fácil a gente julgar a outra pessoa. Né? É fácil nós condenarmos outra pessoa. Imediatamente Davi deu a sentença ali pro profeta Natan do que deveria acontecer com aquele moço. Porém, Natan vira para ele e diz para ele: Davi, esse homem que cometeu, né, tal coisa foi você. Irmãos, e quando Natan diz para Davi essas coisas, Natan fala para Davi: você foi ungido, né, por Deus, né, você foi ungido por Samuel como rei, né, que Deus te escolheu. Você foi guardado das mãos de Saul, né, quando Saul te perseguia para tirar a sua vida. Você recebeu o trono, você recebeu mulheres, né, legítimas, você recebeu concubinas, você recebeu o governo de Israel, recebeu conhecimento, recebeu riquezas, recebeu bens, você recebeu tantas coisas. E se isso fosse pouco, Deus teria acrescentado mais na sua vida. Sabe, se isso fosse pouco, Deus teria acrescentado mais. Você não precisaria fazer isso. Irmãos, quando Davi ouve essa palavra, Davi entende o seu pecado, Davi reconhece o seu erro, e aí Davi, né, se joga pelo chão. Davi pede perdão ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que Deus o perdoou. Deus perdoou Davi. Davi, irmãos, não tinha nenhum motivo para poder cometer tal ato. Davi não tinha nenhum motivo que justificasse ele cometer tal ato, mas Davi também não diz que ele estava certo. Davi pede perdão ao Senhor, Davi implora o perdão de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus perdoou Davi, e Deus disse: olha, por causa desse ato você não morrerá, né? Por causa desse ato você não morrerá, mas também a espada nunca sairá da sua casa. Por causa do seu ato, sabe, a espada nunca sairá da sua casa. Irmãos, nós precisamos entender, sabe, que Deus nos perdoa. Deus sempre Deus vai ser capaz de nos perdoar, mas vai ficar ali as consequências, né? Nós vamos ter que arcar com as nossas consequências, com as consequências dos nossos atos. Se nós continuarmos lendo a história de Davi, você vai ver quantas consequências, quantas coisas houve na vida de Davi por causa desse ato. E uma das coisas foi este filho que Betseba tinha
ganhado, este filho que Betseba tinha, que foi gerado do ato de Davi com Betseba, a mulher do Urias, ali uma dessas consequências foi a morte desse menino, né? Foi a morte. E então, irmãos, assim, o que levou Davi a cometer tal coisa? O que levou Davi a cometer um homicídio? O que levou Davi a cometer um adultério? O que levou Davi à cobiça? O que levou Davi ao furto, né? Foi as ações. O que levou Davi a cometer tais ações? Sabe? Foi a palavra de Deus, diz que foi o desprezo de Davi por Deus e pela palavra de Deus. Quando Davi começa a falar, o profeta começa a falar com Davi, o profeta diz para ele: por que desprezastes? Por que desprezastes a palavra de Deus? Por que desprezastes o ensinamento de Deus? Sabe por que você fez isso? E por que você fez isso? Por que você desprezou? Sabe, acontecerá que a espada jamais sairá da sua casa. Irmãos, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus também de justiça. E a palavra do Senhor nos diz que Davi, estando ali, sabe, vendo aquilo que estava acontecendo, enquanto aquele menino estava doente, sabe, enfermo para a morte, Davi orou, Davi jejuou, Davi buscou de Deus para aquele menino. Sabe, Davi buscou de Deus, porque nunca, sabe, sempre vem o conselho de Deus, sempre vem a justiça de Deus, vem também, sabe, a carregada de graça de Deus, de perdão de Deus. E Davi, sabendo disso, Davi falou: olha, quem sabe se essa criança ainda, né, ela estando viva, se ainda eu posso orar por ela, sabe, eu posso jejuar por ela. Quem sabe se Deus não vai se compadecer de mim? Quem sabe Deus não vai ter misericórdia de mim, não vai salvar essa criança? Aí a palavra de Deus diz que passados-se 7 dias, aquela criança vem a morrer, e Davi se levanta daquele chão, Davi vai à casa de Deus, agradece ao Senhor, sabe, Davi come, Davi bebe, Davi descansa, e as pessoas, sem entender aquele ato, aí perguntam para ele por quê. Ele fala: porque enquanto ela estava viva, eu tinha como, sabe, eu ainda podia, sabe, fazer, eu podia pedir por ela, porque quem sabe Deus não se compadeceria de mim. Quem sabe Deus não se compadeceria e não faria com que essa criança voltasse, né? Não faria com que ela tivesse vida. Mas não foi o caso, irmãos. Sabe, não era da vontade de Deus fazer com que aquela criança permanecesse viva. Não era da vontade de Deus. Mas aqui fica para nós um ensinamento, né, que nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos orar ao Senhor enquanto a vida há esperança. Deus é Deus de poder, Deus é Deus para fazer acontecer na nossa vida, Deus é Deus para poder nos resgatar. Sabe, não perca a esperança, não perca a fé, não perca a confiança no Senhor, porque Deus é capaz de fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus faça nascer em você a esperança necessária para você continuar a buscar e a esperar nele, em nome de Jesus.